Olá, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e nesse tutorial técnico eu vou mostrar como começar com o AWS Backup. Esse é o nosso cenário. Nós inicialmente vamos ter uma instância do Amazon RDS sendo executado em uma VPC, aqui na região de São Paulo. Vamos usar como exemplo uma instância com MySQL. O AWS Backup ele permite centralizar e automatizar toda a proteção de dados envolvendo ali alguns serviços da AWS. Lembrando que ele pode trabalhar com instâncias EC2, volumes EBS, cluster de Aurora, DynamoDB, EFS, FSX e também volumes do Storage Gateway. Nós vamos fazer uma demonstração simples apenas com o Amazon RDS, mas você pode facilmente estender os conceitos aqui para esses outros recursos. Então, imagina que você tem múltiplos bancos de dados na AWS e quer aplicar a mesma estratégia de backup para eles. Então, o AWS Backup te ajuda a centralizar isso. Primeiro, nós criamos um backup plan, que é uma política ali que define quando e como você quer que a AWS faça o backup dos seus recursos. Você pode associar recursos a esses planos e o AWS Backup automaticamente faz o backup desses recursos, desses serviços, de acordo com o que foi especificado ali no teu plano. Criamos também um Backup Vault, que é o componente lógico que armazena e organiza ali os backups. A gente pode usar também chaves de encriptação para encriptar os backups que a gente coloca dentro desses vaults, né, desses cofres. E aqui nessa demonstração a gente vai fazer um processo de backup restore desse banco de dados MySQL, faremos um plano de backup, automatizaremos um job e depois vamos restaurar o banco de dados apenas para ver esse tipo de processo simplificado, tá? Então vamos aqui para o console da AWS, vamos para a nossa demonstração. Primeiro passo aqui, eu vou na barra de pesquisa, eu vou criar uma role do IAM, então vou digitar aqui roles. Clicar aqui em Roles, nós vamos criar uma role com políticas que dão permissões ao AWS Backup para fazer backup e restore de recursos AWS. Então, vou procurar aqui o AWS Backup. Selecionei aqui. Vou em Permissions para selecionar as políticas. Aqui eu vou procurar duas políticas, uma relacionada a backup e uma relacionada ao restore, associada ao AWS Backup. Seleciono aqui as duas, uma, a outra. Beleza, eu não vou colocar tags. Então, vou passar aqui para a parte de revisão. E agora eu vou dar um nome aqui para essa role, AWS Backup Role. Perfeito, posso criar aqui minha role. Role foi criada. Posso ver aqui dentro dela alguns detalhes, né, das permissões que a gente configurou, que eu acabei de configurar. Tenho duas políticas associadas. São políticas gerenciadas pela AWS, né, que já vem ali, para permitir backup e restore. Então, vou aqui no RDS, só para mostrar que eu já tenho um banco de dados sendo executado. Então, está aqui, eu vou em DB Instances. Eu tenho aqui um banco de dados database MySQL Community na região de São Paulo, nessa VPC aqui que foi especificada, tá? Então é ele que nós vamos, o recurso que nós vamos proteger. Então vou aqui em AWS Backup. Então aqui agora eu tenho o console do AWS Backup. E eu vou aqui em configurações só para mostrar que nós podemos configurar quais os recursos, né, com quais nós podemos trabalhar. Você vê que por padrão todos estão habilitados, né, eu comentei de algum deles já, e eu poderia desabilitar ali dependendo de como eu queira permitir que o AWS Backup trabalhe. Então eu vou aqui em Backup Plans agora, eu vou criar o meu primeiro Backup Plan. Eu vou criar um plano do zero, existem alguns templates ali, mas eu vou criar um do zero, vou dar um nome. O nome aqui eu vou chamar de RDS-MySQL Backup Plan. Vou adicionar regras.
E regras aqui são muito importantes, essas configurações, que é onde eu vou dizer, faço o meu backup aqui diário, semanal, mensal, então vou colocar esse tipo de política. Então vou chamar de RDS Dailies, vou criar o meu Vault, eu tenho apenas um padrão aqui, eu vou criar um de teste, então teste hífen Vault. Vou selecionar a chave padrão que eu tenho aqui, do AWS Backup, e vou criar um Vault. Então, beleza, foi criado. Então, a frequência de backup eu posso selecionar aqui. Então, vou deixar diária mesmo. Vou deixar a janela padrão que o AWS Backup me indica, né? 5 da manhã UTC. E eu vou dizer que eu vou reter, o período de retenção desse backup vai ser de 7 dias, tá? Poderia também copiar para outra região, né? Para ter maior resiliência a nível regional, mas não vou fazer isso, vou criar o plano dessa forma. Então, meu plano de backup foi criado, tenho aqui as informações dele, identificadores, e agora eu vou aqui em associar recursos, né, a esse plano. Então, vou chamar aqui esse assignment de RDS Database mesmo, selecionar o role que eu criei do AWS Backup, que é a role que o AWS Backup vai assumir na hora de criar e gerenciar ali os backups, né, os pontos de recuperação. Então, AWS Backup Role. E aqui é interessante que eu posso associar recursos tantos por tags. Então, aquele banco de dados RDS, eu tenho uma tag lá que diz que o backup plan dele é Mission Critical, por exemplo. E eu posso fazer também via recursos, né, o Resource ID. Então, vou selecionar aqui RDS, e eu vou selecionar o banco de dados. Então, tem essas duas opções. Fazer via tag é uma boa prática, tá? Então, vou remover aqui fazer via tag. Então, todos os recursos que têm essa tag estariam associados a esse plano de backup. Aqui eu só tenho o RDS, né? Então, vai ser só ele, mas aí é uma forma de você estender isso para outros recursos. Então, tem aqui o backup plan. Essa é a forma de criar normal. Agora eu vou só fazer uma alteração na minha regra para executar esse backup aqui agora, tá? Então, em vez de usar a janela padrão, vou customizar aqui uma janela, vou colocar uma personalizada para daqui a 2 minutos, na hora que eu estou fazendo aqui esse vídeo, tá? Só para vocês verem o job de backup sendo executado. Então, eu tenho a janela, executa dentro de 1 hora quando essa janela começar, né? Então, vai ter esse intervalo aí em que o job vai poder ser executado. E eu editei a regra e agora, em alguns instantes aqui, o meu job vai começar, né? Então, aqui eu tenho alguns jobs anteriores, você vê que está rodando, eu vou dar outro corte aqui no vídeo. Então, demorou um tempo por debaixo dos panos, né? Mas você vê que dentro do horário aí, esse job de backup foi completado. E eu vejo aqui que dentro do Vault eu tenho um ponto de recuperação, tenho um backup feito, né? Que vou exibir aqui, ó. Você vê que tem mais informações aqui, mas o importante aqui é esse backup. Eu tenho esse recovery point, vou clicar aqui nele. E aqui eu posso fazer um restore agora, por exemplo, desse banco de dados. Então, eu tenho esse backup, vou fazer o restore dele. Como eu estou falando ali de um banco de dados MySQL, né, eu peguei essa fotografia e vou especificar aqui como eu vou fazer esse restore. Então, eu vou só mudar aqui a instância, por exemplo, vou colocar aqui uma M5 Large. E o resto eu não vou mudar muito aqui, vou dar apenas um identificador aqui. Eu tenho esse é o snapshot que o job criou, né? E eu vou chamar aqui de database hífen restore. Então, hífen restore. Selecionar VPC, onde eu quero que esse banco de dados seja restaurado. Aqui existem algumas outras informações, né? Se vai ter um endpoint público, qual a AZ, eu vou selecionar aqui a A de São Paulo mesmo. E outras informações aqui adicionais, não vou me atentar em muitos detalhes aqui, tá? Criação de um banco de dados a partir desse job de backup. Então, vou escolher aqui apenas a role do IAM do AWS Backup, que foi aquela que a gente criou, e eu vou dar o restore desse banco de dados. Então, vai demorar aqui algum tempo, eu vou dar um corte aqui no vídeo, está em pending e vai estar em completed, perfeito, foi feito o restore do banco de dados. Então aqui eu tenho um dashboard também dizendo, né, a quantidade de jobs que eu fiz, quantidade que falharam, quantidade que foram completos, quantidade de restore também. Está aqui listada a quantidade de os restores, estão aqui listados os backup jobs. Eu executei alguns antes, né,
para testar e estão listados ali. Vou aqui no RDS apenas para finalizar e mostrar, né, que o outro banco de dados ele foi recuperado ali. Agora eu tenho dois, né, sendo executados. Então é um exemplo de como eu posso fazer backup e restore de banco de dados rodando. Coloquei eles para rodar aqui na mesma VPC e você vê aqui características similares, tá? Então é tudo isso, pessoal. É assim que a gente faz uma configuração simples do AWS Backup. Isso pode ser facilmente estendido ali para outros recursos AWS, caso, por exemplo, eles compartilhem de um esquema de tags em comum. Então é bem interessante como você pode centralizar os seus backups e ter tudo isso ali organizado através do AWS Backup. Uma ferramenta bem interessante para que a gente utilize e proteja os nossos dados. Então, digam o que vocês acharam nos comentários e lembrando que vocês podem entrar em contato com a AWS via esse QR Code aqui da tela. Tá? Tem também o card aqui no vídeo, no canto superior vocês podem encontrar ele e tem lá o centro de recursos que tem mais conteúdo para que vocês aprendam mais sobre a AWS. Mais uma vez, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS e até a próxima.